caro aluno, salve, minha cara aluno, tudo bem com vocês? Adivinha? Estamos aqui para mais uma Power Blaster Detonator Plus Advanced de aula fodástica, que é a aula de biologia. Conteúdo mais tchutchuquinho, mais fofinho que existe nesse universo. Estamos aqui discutindo qual tópico? Estamos aqui discutindo o tópico de histologia, o estudo dos tecidos. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Tecido responsável pelo controle. Você que está aqui agora assistindo essa aula, você está lançando mão justamente desse tecido para potencializar a sua capacidade de compreensão. Aliás, não só de compreensão vive o tecido nervoso. O tecido nervoso ele também vai ser responsável, meus caros, pela identificação e pelo controle de todo o nosso organismo. Na prática, o que controla as nossas ações, o que controla as nossas sensações é o tecido nervoso associado ao tecido endócrino. Opa, não, falei besteira, esquece o que eu acabei de falar. Não é tecido não, é sistema. É o sistema nervoso que vai ser formado principalmente por esse tecido, nos seus principais órgãos, vai ser o tecido predominante, e o sistema endócrino, que vai ter na sua composição o tecido epitelial, como a porção responsável pela formação das glândulas e essas secreções que são liberadas, os hormônios que controlam o nosso organismo. Beleza, aproveitando a deixa, vamos lá, vamos relembrar. Quando nós estamos tratando de histologia animal, 4 tecidos existem. O nervoso, responsável pelo controle, o muscular, responsável pela movimentação, o epitelial pelo revestimento e secreção, e o tecido conjuntivo, responsável pela conexão de todos esses tecidos. Então, o tecido conjuntivo é o maior de todos. Mas não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é tecido nervoso. E aí, prestem atenção, meus caros. Ele é um tecido com características muito particulares. Por que com características muito particulares? Provavelmente, talvez, a gente poderia dizer, pensando numa perspectiva de escala evolutiva ou coisa do tipo, talvez sejam um dos tecidos mais complexos que a gente consegue observar dentre os animais. É um tecido muito vascularizado, que demanda muita energia. Para colocar um pouquinho em perspectiva o que eu quero dizer, se a gente considerar o cérebro, que é um órgão que vai ser formado principalmente pelo tecido nervoso, principalmente, hein? Não só. Ele em repouso consome em torno de 20% de toda a energia que você ingere. Olha que impressionante. O seu cérebro é um órgão muito caro. Então usa ele com carinho, porque ele não é barato. Ele é a principal célula que forma o tecido nervoso. Quando eu falo principal, no que diz respeito à função, é essa que eu estou colocando aqui para vocês. É a célula que a gente chama de neurônio. É um neurônio. Ela tem um desenho muito particular aqui, é um desenho todo especial, né? Com formato muito interessante. Bem aqui, onde está a letra N, essa letra N vem de núcleo. Seria o que a gente teria no citoplasma da célula. A gente chama essa porção do neurônio de corpo celular. Esse corpo celular, que é a parte mais central da célula, a membrana plasmática do neurônio se expande para várias direções diferentes. Essas expansões, elas vão afinando à medida que elas vão se afastando do corpo celular, formando esses vários bracinhos que a gente consegue ver aqui na imagem, e esses vários bracinhos a gente dá o nome para eles de dendritos. No entanto, existe um prolongamento desse meu corpo celular, desse meu citoplasma, dessa porção mais central, que não afina, que mantém a mesma espessura por mais longo que ele possa ser, formando essa espécie de cauda, essa espécie de rabinho que esse meu neurônio tem aqui, que eu dou o nome para ele de axônio. Esse axônio pode ou não, vou repetir, pode ou não estar envolto de várias estruturas de origem lipídica, de origem de gordura, que a gente dá o nome para elas de bainha de mielina. Essa bainha de mielina vai ficar mais clara numa outra aula, quando eu for discutir com vocês como se propaga o impulso nervoso. Essas porções de gordura que existem ao longo do neurônio potencializarão e facilitarão a dissipação, a dispersão do impulso nervoso. Joia! Um ponto importante. Veja bem, estão vendo que eu coloquei os números aqui? Desconsidera nesse momento esse número 4. Vou apagar ele aqui da sua memória, beleza? O que é importante eu chamar a atenção? O número 1, 2 e 3 indica o sentido de propagação do impulso nervoso. E o que é o impulso nervoso? É quando o neurônio
é estimulado a gerar uma resposta. Nosso organismo, o nosso cérebro, está constantemente recebendo diversos estímulos. E esses estímulos precisam ser processados entre os próprios neurônios. E aí, o nome disso, a gente dá o impulso nervoso, que vai se propagar entre um neurônio e outro e, eventualmente, vai permitir que haja a formação do que a gente chama de sinapse nervosa. O que é a sinapse nervosa? Está aqui escrito, ó, é a comunicação entre dois neurônios. Como assim comunicação entre dois neurônios? Tem esse primeiro desenho aqui do meu neurônio, não tem? Beleza, o que seria essa comunicação? Eventualmente, um neurônio pode estabelecer uma forma de comunicação com outro neurônio, formando a sinapse nervosa. Como assim? Um outro neurônio que está aqui, foi mal, mas perceba que o desenho não vai ficar lá grandes coisas. Mas um outro neurônio que está aqui vai se comunicar com esse neurônio que está aqui. Essa comunicação, que é como se fosse uma troca de informações que vai estar ocorrendo entre um dendrito entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, esse espaço que está aqui é que vai caracterizar o que a gente chama de sinapse nervosa, que vai ser essa comunicação. Toda vez que uma memória, por exemplo, na sua cabeça é ativada, a gente tem justamente a sensibilização dessas sinapses que você construiu para formar essa memória. A sinapse nervosa, então, é a comunicação que o neurônio estabelece com a outra. Eu quero dar muita ênfase que na hora que eu fiz esse meu desenho aqui rápido em relação para mostrar para vocês o que seria a sinapse nervosa, reparem que eu propositalmente não fiz um neurônio encostar no outro. Eles não encostam um no outro. Existe um espaço que a gente vai chamar de fenda sináptica. Nessa fenda sináptica, há a prerrogativa de haver a liberação dessas substâncias que aqui estão, ó, os neurotransmissores, também chamados de neurohormônios também. Esses neurotransmissores são responsáveis por diversas sensações diferentes que o nosso cérebro experimenta. Relaxamento, prazer, dor, sofrimento. Muitas dessas sensações estão ligadas justamente ao quê? À liberação desses neurotransmissores. Diversas drogas diferentes, sejam elas lícitas e ilícitas, interferem justamente nos neurotransmissores, estimulando ou inibindo alguns ou até mesmo simulando a presença de certos neurotransmissores. Por isso que muitas drogas são altamente estimulantes ou são altamente aditivas, né, que facilmente desenvolvem dependência, porque elas simulam o funcionamento normal do nosso cérebro. Vale ressaltar que não existe toque entre os neurônios. Não pode esquecer disso. Nem toda sinapse nervosa vai envolver a liberação de neurotransmissores. Existem sinapses que são meramente elétricas. Pai, professor, como assim? Elétricas? Sim, nós vamos ter uma aula onde a gente vai discutir justamente isso, a propagação e a formação do impulso nervoso, mas não vai ser hoje não. E uma outra característica marcante em relação ao tecido nervoso, aliás, hoje não, nessa aula não, porque o hoje é subjetivo. Mas aí, olha só, não só de neurônio vive o tecido nervoso. Além do neurônio, nós encontramos também células de assistência ao neurônio, que a gente dá o nome de células da glia ou células gliais. Essas células da glia existem diferentes tipos, cada uma com funções específicas. Aqui é um ponto interessante. Os neurônios são células altamente especializadas. E aí, de uma forma muito simples, para a gente entender o que eu quero dizer quando eu falo de células altamente especializadas, elas são tão especializadas em processar um impulso nervoso e gerar o impulso nervoso que elas meio que não sabem fazer mais nada. Então, elas vão depender das células da glia justamente para viabilizar que eles se mantenham funcionando. Lembra que eu comentei que são células que demandam muita energia? Tem uma alta concentração de mitocôndrias. Precisa de realizar muito metabolismo aeróbico para ter muito ATP, porque esse funcionamento dessa célula demanda uma grande quantidade de ATP. Beleza, mas olha só, presta atenção. Muitas vezes, para a glicose que as mitocôndrias do neurônio precisa para poder funcionar, para que essa glicose chegue até o neurônio, ela vai depender justamente de quem? Dessas células da glia.
Entre as diversas funções dos diferentes tipos de células da glia, eu destaquei 3. Primeiro, os astrócitos, que são células que fornecem assistência direta aos neurônios. Então é o verdadeiro braço direito do neurônio, viabilizando que o neurônio esteja sempre disponível para poder ser usado, para estar lá pronto para desempenhar a função dele. Os oligodendrócitos vão ser responsáveis pela formação da bainha de mielina, que é essa camada de gordura que está aqui, que envolve o axônio. Um jeito interessante de você pensar, de você imaginar como é que seria essa bainha de mielina, é você pensar como se fosse um rocambole, né? O rocambole ele não vai enrolando várias vezes ao redor do recheio? Pois é, imagina o seguinte, a bainha de mielina vai enrolando ao redor do axônio, exatamente igual um rocambole. E finalmente a micróglia, né, ou microglia, que são células da glia que vão ser responsáveis pela manutenção do tecido nervoso, realizando processos de fagocitose em algumas células da glia que estão velhas e desempenhando também processos de defesa desse tecido, eventualmente quando aparece algum tipo de agente invasor, ok? Então veja bem, na aula de hoje a gente visualizou a principal célula que forma o tecido nervoso, que são os neurônios, vimos o que é a formação da sinapse, citamos rapidamente a presença dos neurotransmissores e notamos também quais são as partes que formam o neurônio. Citamos os tipos de células da glia e vimos o sentido de propagação do impulso. Certinho? Fiquem bem, continuem estudando, tudo de bom e até a nossa próxima aula.